palavra do Senhor novamente nesta passagem. Gênesis 15, 6. Por gentileza, vamos nos colocar de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: e creu ele em Yahvé, e foi-lhe imputado isto por justiça. Por favor, coloque a sua mão sobre a Escritura. Senhor, nós recebemos esta palavra em nosso coração. Pai querido, que sejam creditadas coisas, Senhor, a nosso favor, diante da Tua face. E que o crédito dessas coisas, Senhor, contenha, Senhor, a Tua maravilhosa graça. E contenha também, Senhor, a embora ínfima, desprezível, mas contenha a nossa fiel, a nossa aceitação de coração, para que, ó Pai, a Tua palavra possa operar em nós tudo que saiu da Tua boca, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Por favor, pode assentar-se. Nós ministramos uma palavra sobre graça. E como falar de graça sem falar de pecado? Então a ministração da palavra foi sobre pecado e graça. E ali procuramos, apesar do peso do assunto, procuramos enfatizar a tragédia do pecado, a consequência do pecado, a enormidade do pecado no ser humano, o quanto o pecado ofende ao nosso Senhor e Criador, e o quanto nós nos tornamos com isto desesperados na nossa existência. Mas Ele, com o seu muito amor, com que nos amou, nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e nossos pecados, e nos elevou acima das potestades do ar, para nos assentarmos nos céus em glória com Ele. Isto é o que foi pregado, isto é o que a palavra nos diz sobre o pecado e a graça. Mas, passando quase que despercebido, nos versículos de Efésios capítulo 2, de 1 a 10, quase despercebidamente, está inserida no texto a palavrinha fé. Ela é envolvida pela grandeza e pela glória da ministração da graça, ela quase desaparece. Mas se fosse para essa palavra, que por coincidência no nosso idioma é pequena, em outros não tanto, mas no nosso idioma esta palavra é pequena, então ela já é pequena em tamanho, e ela aparece num texto envolvida por um ambiente de graça que Deus criou. Então ela quase desaparece. Mas se fosse de interesse de Deus que fé não aparecesse, ela não teria sido mencionada ali, e não teria sido colocada exatamente no ponto-chave da operação da graça de Deus na nossa vida. É por isso que o versículo 8 do capítulo 2 de Efésios diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E aí, veja, por meio da fé ficou aí no meio desse versículo, né? Agora vamos ler, fazer toda a leitura de 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não provém de vós, mas é dom de Deus. Não provém das obras, para que nenhum de vós venha a se gloriar. Então, no meio de todo esse contexto, ficou ali
quase que perdida a expressão, por meio da fé. O que representa por meio da fé? Será, meus irmãos, que inspirado pelo Espírito Santo, Paulo está querendo nos dizer que a grandiosidade da graça, ela é lançada sobre uma humanidade sem distinção de raça, cor, gênero, credo, opção sexual, o que for. Ela é lançada, a graça é lançada. Deus despeja a graça, derrama a graça sobre a humanidade. Isto é o que Paulo está dizendo que Deus fez, porque ele diz que nós estávamos mortos em delito e pecado. Quem estava morto em delito e pecado? Toda a humanidade. Então ele derramou graça vivificante sobre toda a humanidade. Mas ele está dizendo que apenas aqueles que em seu coração abrigaram essa graça pela fé, receberam o grandioso benefício de ressurreição que Deus concedeu. Compreende o ponto da fé? É como alguém trazer diante de mim, diante de você, o maior de todos os banquetes. O banquete impensável, o banquete impagável. Aquele banquete, irmãos, que nos deixa extasiados e sem saber por onde começar. Mas aí, aquilo é lançado para nós todos. E alguns de nós, ousadamente, dizemos para essa pessoa que nos está oferecendo esse banquete: obrigado, eu estava com fome, não sabia o que comer, e não sabia que esse banquete existia, e eu comprei 4 pacotes de bolachas de vento, e comi os 4, de modo que agora eu estou cheio de bolacha de vento, eu estou cheio de nada, eu estou cheio de vento, e esse banquete não me interessa. E não é outra coisa o que a humanidade tem feito, é o que o Espírito Santo está falando aqui no meu ouvido, aqui no meu coração. Não é outra coisa o que a humanidade tem feito com a graça de Deus, senão encher-se dos seus métodos, encher-se das suas religiões, encher-se das suas ciências, das suas pseudociências, e desprezar que haja alguma outra coisa que possa solucionar a questão existencial humana. Então os homens se enchem dessas bolachas de vento, desses biscoitos de vento, que são tão bons para a criança. Num momento de distração, você quer distrair a criança, dá um biscoitinho de vento, mas não servem para nada no quesito sustentação da estrutura do corpo humano. E os homens, eles têm se enchido de lazer, de coisas que, como eu acabei de dizer, repito, seriam boas como um pequeno passatempo. É claro que é interessante um passeio num shopping, é claro que é interessante algumas viagens, claro que é interessante. O que não pode é esse biscoito de vento substituir a necessidade existencial que trago na minha vida. Não posso fazer destas coisas a razão do meu viver. Porque quando chega aquilo que supriria a razão do meu viver, eu estou cheio de biscoito de vento, de coisas que perecem na realidade e ficam apenas por algum tempo na nossa memória, mas logo perecem também quando são substituídas por outras. Ainda vou dar outro exemplo, porque há vários exemplos a dar nesse aspecto. Aquela pessoa que se envolve sentimentalmente com alguém, mas aquele alguém não é um projeto de vida. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela está impedindo que a bênção verdadeira chegue na vida dela. Aquela pessoa que está num trabalho que ela sabe que aquele trabalho não é digno, não é dignificante, aquele trabalho não tem futuro, aquele trabalho não tem uma projeção para ela.
mas ela não tem coragem de sair para a vida e buscar algo que a satisfaça financeiramente, que a satisfaça socialmente. Então ela vai amarradinha ali naquele pacote o resto da vida, e aí a bênção maior não chega na vida dela. Quanto mais, se com esses 2 pequenos exemplos que eu dei, nós já passamos alguma dificuldade, né? E eu quero que você pense comigo nessa dificuldade. Você está bem no momento com a boca cheia de biscoito de vento. Pensa aí comigo. E chegar alguém com um risoto básico de camarão. E o que você faz com aquele biscoito de vento? Você cospe, você engole, porque você percebe que o pior está na sua boca e o melhor está passando. Também vou dar uma última referência. Às vezes, gastamos o nosso tempo perdendo tempo. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. O que edifica, aproveita tempo. Por favor, repita comigo. O que edifica, aproveita tempo. O que não edifica, joga tempo fora. Irmãos, estão com umas anedotas muito engraçadas até no Face, aí em todas as áreas de comunicação, por causa do preço do feijão. O feijão está caro, está R$10 o feijão barato. Irmão, deixa eu usar essa figura para te dizer. Você carrega uma coisa em você que vale mais do que 1000 diamantes. Essa coisa que você carrega se chama tempo. O tempo é raro para você. Primeiro, você não sabe quanto tempo tem. Segundo, se você tivesse 100 anos, você não teria nada. Porque 100 anos passam muito rápido, irmãos. Eu tenho uma foto minha com os meus irmãos, eu com 12 anos em Belém do Pará. Se eu fechar os olhos aqui, eu estou lá com eles. Se eu abrir os olhos, eu estou aqui 40 anos depois. Então, faça o que edifica, não joga fora seu tempo. Eu percebi um monte de coisa na minha vida que não estava me edificando, não estava somando. E comecei a, ganhar tempo. Ganha tempo quem não perde tempo. Então, a palavra de Deus, ela vem trazer para a nossa vida, nesta noite, a questão existencial, baseada nesta palavrinha pequenina chamada fé. O escritor de Gênesis, que é Moisés, ele fez questão de um registro que tem alguns detalhes que nós precisamos atentar, para os quais nós precisamos atentar. O primeiro detalhe é que Moisés está escrevendo que a palavra do Senhor veio. A palavra do Senhor veio. Por favor, repita. A palavra do Senhor vem. Mesmo quando vou buscá-la, a palavra do Senhor vem. É o Senhor quem fala, irmãos. Não importa a condição em que estejamos, a palavra do Senhor vem sobre a nossa vida. E a palavra veio na vida de um personagem bíblico, de uma personagem bíblica. E essa personagem se chamava Abrão. Repare nesse detalhe perdido nessa passagem. Isso é para quem observa. O pai da fé é conhecido como Abraão. Abraão significa pai de uma multidão. Mas a palavra de Deus veio a um homem chamado Abrão, que significa pai elevado, pai exaltado. Então, a palavra do Senhor
veio para transformar não apenas o nome de Abrão, mas a vida de Abrão. Então a palavra que o Senhor deu a Abrão foi uma palavra de graça, uma palavra abençoadora, uma palavra edificante, mas ela veio na vida de Abrão. O que fez Abrão se chamar Abraão está escrito no versículo 6. E creu Abrão na palavra que veio do Senhor, e o Senhor colocou isso como justiça na vida dele. Ou seja, o Senhor passou a chamá-lo pai de nação. Ele chamou pai de nação àquele que não tinha filho para ter nação. Mas ele creu, ele exerceu fé na palavra que o Senhor mandou. Quero te dizer que isso é o que faz toda a diferença. A Bíblia é uma coletânea das palavras de Deus enviadas aos homens. Ela foi enviada especificamente, a maioria delas, a esses homens. E algumas enviadas especificamente a nós. Mas por direito de fé, essa palavra é enviada a todo aquele que crê, independente de ela ter sido enviada diretamente a alguém. Você me compreendeu? Enviei eu, pastor Eduardo, uma autorização ao irmão Ayrton. Eu sou dono da TAM. Enviei a ele uma passagem e disse: Ayrton, essa passagem está em seu nome, porque você é meu amigo. Pronto, está justificado, porque eu, que tenho o direito de dar cortesia a quem quiser, sou dono da empresa TAM, estou dando uma cortesia a ele. E eu fiz registrar, e darei a todos quantos forem meus amigos, como você é. Pergunto para você: quem não pega a sua passagem é porque não quer. Porque eu avisei que estou dando para o meu amigo essa passagem, porque ele é meu amigo. E digo, quem é meu amigo sempre ganha passagem comigo. Pergunto a você: se você sabe disso e não vem me pedir a passagem, o problema é seu. É isto que é a Bíblia. É uma declaração de que há um Deus abençoador que enviou a sua palavra abençoadora, a sua palavra de graça, a sua palavra edificadora a determinadas pessoas especificamente, e outras palavras o Senhor concedeu a quem estiver passando pelo caminho e ler. Mas mesmo aquelas em que ele deu diretamente a palavra a alguém, está claro pelo contexto que todo aquele que tiver uma mesma atitude, ele vai receber da mesma maneira aquela palavra para si. E eu quero dar apenas um exemplo na vida de Abraão, além desse que nós estamos pregando. Eu vou pedir que você vire só uma página para a direita, ou você confie na nossa irmã Jade e abra no capítulo 18. E eu peço que os irmãos entendam a palavra de graça que Deus está dando para Abraão, para Abrão, aqui no caso, né? Para Abraão já, perdão, para Abraão. Ele está dando a palavra para Abraão, e eu quero que os irmãos vejam se os irmãos se incluem nessa palavra, ou se essa palavra se inclui nas nossas vidas. Deus diz, conversando consigo mesmo. Você sabe que o Senhor conversa consigo mesmo a seu respeito? E a meu respeito? Você sabe? Olha ele conversando consigo mesmo sobre Abraão. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço?
uma vez que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? O que ele está dizendo com esta retórica, com essa pergunta retórica? Ele está dizendo: será que eu escondo alguma coisa a Abraão, já que eu mesmo vou fazer dele uma grande nação? Claro que não. Para quem é essa palavra, irmãos? Para Abraão. Aí leia o versículo seguinte: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que hajam com justiça e com juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Você consegue se inserir nessa palavra? O que é que Deus está dizendo? Todo pai que ele conhece e sabe que vai orientar os seus filhos e a sua casa para guardar o caminho do Senhor e para agir com justiça e com juízo diante do Senhor, o Senhor vai fazer vir sobre essa pessoa tudo de bom que ele pronuncia sobre ela. Você cuida bem do seu filho? Amém. Tudo que o Senhor fala de bom no céu vai vir sobre a sua vida. Você cuida bem do seu lar, da sua esposa, orienta com justiça, com juízo? Tudo que o Senhor pronuncia de bênção no céu vai descer sobre a sua casa. Você é um homem bem-aventurado, você é uma mulher bem-aventurada, Salmo 128, 1. Porque tudo aquilo que o Senhor manda você obedece, então Ele vai fazer vir sobre a sua vida a bênção que a boca dele pronuncia. É para Abraão, mas é para todo aquele que agir como Abraão. Então voltamos lá para o capítulo 15, e está Abraão recebendo a visita de Deus, e Deus está falando para ele: não temas. Deus está dizendo, já vamos encerrar, Deus está dizendo: não temas. Eu gostaria que você dissesse para você mesmo, e você fosse a boca do Senhor agora. Se você quer ser a boca do Senhor na sua própria vida, você diga: não temas. Não temas. Diga: não temas. Não temas. Diga: não temas. Não temas. Diga como o Salmo 42: aquieta-te, coração. Diga: aquieta-te, coração. Porque estás abatido. Diga. Agora diga o que o Senhor está falando para Abraão e tome posse. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Diga: eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Diga: assim diz o Senhor: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Creia, creia, e eu vou te justificar. Essa é a palavra do Senhor para nós. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou teu escudo. Abraão disse algo que nós já pregamos aqui na igreja, num culto de terça-feira. E isso sempre me preocupou nos cultos em que a igreja tem um público menor, porque nós temos o costume de não repetir o assunto de uma pregação. Então quem ouviu, ouviu, e havia 10 pessoas aqui naquele culto. E eu preguei esta mensagem, como tantas outras mensagens ouvi. Estou me lembrando aqui de uma mensagem do pastor Samuel, estou procurando por ele, um homem de Deus, trouxe uma palavra extraordinária aqui numa terça-feira, e 12 pessoas o ouviram, e nós somos aqui no mínimo 80. E nesta ocasião eu disse que Abraão já tinha tudo, mas uma coisa ele não tinha. É o caso, às vezes, irmãos, de que nós temos já boas coisas, mas algo está nos inquietando. Foi o caso de Abraão. E ele não perdeu tempo, foi direto. Se o Senhor está falando com ele, ele vai direto ao assunto.
E essa é uma coisa que nós precisamos entender da fé. A fé, ela é prática, irmãos. Eu tenho me questionado muito a Deus sobre as nossas orações. E às vezes eu falo com os irmãos a respeito disso. Muitas vezes ela não se apresenta prática, irmãos. Quando Deus tornou Miriam leprosa, por ela ter levantado algo sobre a vida de Moisés e algo sobre a vida de Arão. E Deus viu aquela conversa e não gostou. Porque ele sabia o que Moisés estava passando, já tinha passado e estava passando. E Miriam fez um comentário que não era da alçada dela sobre a vida de Moisés. E Deus disse, a repreendeu severamente e disse, ficarás leprosa. 7 dias. E Moisés, não querendo que a irmã dele ficasse naquela condição, porque ela falou num momento de ciúme de irmão mesmo. E Moisés compreendeu isso, em vez de amaldiçoá-la, ele compreendeu o ciúme da sua irmã. E ele disse, fez essa enorme oração para Deus. Senhor, peço-te que a cures. Será que ele não amava a irmã? Não amava, Cris. Olha que oração que ele fez. Amava, Marcos. Uma pessoa que ama a sua irmã, Senhor, peço-te que a cures. Não pode amar a irmã. Ele tinha que fazer uma oração de 5 minutos, irmão Ayrton. E lembrar que ela tinha um vestido verde e que aquele vestido verde era ungido. E para Deus se comover. Não pode uma pessoa que ama a irmã fazer uma oração absurda dessa. Senhor, peço-te que a cures. E aí o que a Bíblia registra logo a seguir? Que o Senhor respondeu a Moisés e disse, está bem, ela vai ficar só 7 dias assim. Então, a fé, meus irmãos, é uma coisa muito prática. Tão prática quanto pular num rio. Tão prática quanto tomar um banho em Guaratinguetá. Na escola de especialistas, onde eu estudei, a caldeira que esquentava a água só chegou na minha 3ª série. 3ª série, meio ano cada série, foi 1 ano e meio tomando banho de água em temperatura ambiente. Esse inverno aqui, que faz 3 graus, lá faz 0. A água não desce, você vai batendo na torneira, vai caindo os cubinhos, você vai jogando os cubinhos no corpo. A fé é tão prática quanto entrar num chuveiro na escola de especialista. Tem gente que fica ali na frente rezando, orando, recitando salmos, recitando oração, assistindo o programa pentecostal para o fogo descer. Mas a grande verdade é que uma hora você vai ter que entrar naquele abençoado daquele chuveiro. A fé é isso. Vai ter uma hora, não importa o tipo de oração que você faz, o tipo de pensamento que você tem. Uma hora você vai dizer, Deus, em resumo disso tudo que eu estou te falando, eu preciso de um carro novo, Senhor, por misericórdia. Então, se você vai dar a volta no mundo e exercer fé finalmente, em nome do Senhor Jesus, chega diante de Deus, hein, Wilson? E fala para o Senhor assim, Senhor, é um carro, Senhor. Posso ser chato com o Senhor? Estou precisando de um carro com ar-condicionado, Senhor, porque é assim, no verão eu sofro, no inverno eu sofro, então manda a bênção, Senhor. PT saudações, irmãos. Fé é isso. Fé é jogar-se dentro do chuveiro, é jogar-se no rio. Ou às vezes ser jogado, deixar o Espírito Santo te jogar, porque lá na escola de especialista também, nós ou tirávamos 10 na prova, ou fazíamos aniversário. Qualquer das duas razões, era motivo para os nossos amigos, amigos demais, amigo do coração, amigo que sangrava pelo peito com a gente. Então a gente fazia aniversário, ele sangrando de amizade, vinha, abria a torneira de a gente escovar os dentes e aquela pia de fora a fora, e eles enchiam aquela torneira, aquela pia com água ambiente,
caindo de todas as torneiras, e já que a gente estava fazendo aniversário, eles vinham com a gente, às vezes com roupa e tudo, às vezes sem roupa e nada, e jogava ali dentro e falava parabéns, e a gente ficava tão feliz com essa comemoração, e saía dali cantando louvores e glorificando o nome do Senhor. Então, irmão, se o Espírito Santo te jogar para dentro da fé, ou se você se atirar dentro da fé, a resposta só vai vir quando essa palavrinha se tornar dentro do teu coração uma verdade prática. Vai acontecer porque Deus está comigo. Vamos embora, Deus. É aí que acontece. E Deus diz, Abraão, ele apresenta primeiro a sua justificativa. Fé é assim, a justificativa vem antes da palavra. Deus disse só para ele, eu sou, não temas, sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Deus não fez ali o renovo da promessa. Antes que Deus fizesse, ele tratou de argumentar, Senhor, o que é que tu vais me dar? O que significa isso? Senhor, o Senhor já me deu tudo. O que significa? Senhor, toda vez que o Senhor aparece na minha vida, eu ganho alguma coisa. Senhor, toda vez que o Senhor apareceu, o Senhor me deu. Senhor, eu reconheço isso, eu tô nadando, Senhor, na bênção. É óleo puro na minha casa. Minha esposa é uma bênção, meus filhos são bênção. Estou nadando, Senhor, de braçada na bênção. Todo dia eu tomo banho num rio chamado bênção, Senhor. Eu abro a porta da minha varanda, tem um rio de bênção que passa no meu quintal, eu mergulho ali e nado horas ali. E falo, esse rio aqui é do Senhor. Estou bonito, Senhor, te agradeço. O que é que me há de dar dessa vez, nesse rio da bênção? Vou dar uma dica para o Senhor. É como muitas mulheres fazem, é como o amigo secreto faz. Né? E a gente diz assim nas reuniões de amigo secreto. Olha, assim, né, o amigo secreto dá o que quiser. Se o meu amigo secreto me desse uma saia rodada que tem na C&A, ela é marrom e bege e custa R$99, e se me der assim, aproveitando, tem um cintinho lá no manequim, querendo dar aquele cinto e a blusa de cima, com modéstia eu seria capaz até de aceitar. E aí o amigo secreto, diante dessa revelação do alto, ou bem ele vai na C&A e compra o conjunto, ou ele dá uma outra coisa qualquer e fala, falhou. Mas ele já tem a dica do que é. Abraão fez isso com o Senhor. E o que é maravilhoso é que Deus nos autoriza e até espera que nós façamos assim. Que me hás de dar, Senhor? Olha, eu não tenho semente. Aí, Senhor, e você e eu cansamos de fazer isso, explicamos para o Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, como Ele é paciente, um ser onisciente que já sabe tudo o que a gente vai falar, espera toda aquela ladainha de oração. Pai, na Tua presença, hoje, neste dia frio de junho de 2016, o Senhor sabe que lá fora está fazendo 16 graus, mas a sensação térmica é de 10. E nessa hora quero vos falar, e ele está esperando toda essa ladainha para a gente dizer, Senhor, minha esposa está doente. E lá foi Abraão explicar para Deus, Senhor, não tenho semente. O Senhor acredita que se eu morrer a minha herança vai para Eliezer? O Senhor sabia disso? É o crente explicando para Deus por que ele quer a bênção. Não perca tempo, varão. Jesus disse que Deus já sabe o que você vai pedir antes de você abrir a boca. Não perde tempo explicando. Diga a Deus o que você quer. E ele diz, aí quando ele acabou de explicar para Deus que Eliezer é que ia ser o herdeiro, Deus cortou a conversa e disse, esse aí não vai ser herdeiro. O que vai ser herdeiro vai ser o que eu vou botar na barriga da tua mulher. E você vai ser o pai, varão. Aí, Deus não se contentou com isso. Por favor, diga comigo, Deus não dá apenas o que peço. Ele extrapola.
ele exagera, ele transborda. E Senhor, me perdoa, porque esses verbos no meu dicionário são negativos, mas em relação a Ti são positivos. Porque quem extrapola, quem exagera, tem um defeito. Mas quando Deus extrapola, você não tem coragem de dizer para Ele que foi um defeito. Senhor, eu pedi uma casa com 2 quartos, o Senhor não tem juízo, deu uma casa com 3. Senhor, o Senhor não sabe fazer as coisas direito. Você já fez uma oração louca assim? Deixa Ele dar a casa, deixa Ele dar a bênção, deixa Ele extrapolar, deixa Ele judiar de você. Ele vai judiar. Você vai ficar com a bênção assim e vai dizer, olha o que o Senhor fez. Deixa Ele judiar de você. E foi isso que Ele fez com Abraão. Sai agora, olha para os céus, conta as estrelas. Se tu puderes contar, eu vou fazer a tua semente igualzinho às estrelas. Você sabe quantas estrelas há na nossa galáxia? Na Via Láctea? Na Via Láctea. Então deixa eu fazer uma continha com você. O universo tem não menos que 100 milhões de galáxias. Não menos. Cada galáxia tem não menos que 100 bilhões de estrelas. Quem já fez a conta aí para me passar quanto tem de estrela no céu? Gente, uma continha de primário. Deus disse para Abraão, saia e conte as estrelas do céu. Conte as 100 milhões de galáxias. Eu vou te dar mais filho que isso. Eu vou falar como diz a nossa geração. Sabe o que é pior? Corrige alguém aí, me corrige aí, diga, o que é melhor, pastor? Deixa eu repetir. Sabe o que é pior? Você tem que falar com ênfase. O que é melhor, pastor? Sabe o que é pior? É que Abraão creu. Irmão, Abraão creu, irmão. A mulher dele era uma senhorinha de 90 anos de idade, de 89 anos de idade, estéril desde que era menina moça. Com 90 anos de idade, 89 para fazer 90, estéril, já passado de muito o costume das mulheres, e era estéril desde criança, desde que nasceu. Ele era um senhorzinho de 100 anos de idade, irmãos. Deus falou, velhinho, me perdoem os idosos, velhinho de 100 anos e namoradinha de 90, estou mandando um garoto na casa de vocês. E a palavra diz que Abraão creu. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, se você quiser que eu ajoelho. Leia a palavra do Senhor e quando o Espírito Santo lhe fizer promessas dentro da palavra, creia em nome do Senhor Jesus, porque é a fé que faz a janela da graça abrir e a graça derrubar em cima da sua casa. Creia no que a palavra do Senhor diz. A palavra diz que ele creu e o Senhor imediatamente disse dele no céu, aquele é Abraão, está justificado. Irmão, você e eu, em uma outra palavra, vamos entender o que significa justificado. Vou só fazer o resumo agora. Topou, está justificado. Cantou um louvor na UFEBRAC. Ah, pastor, não sei cantar bem, porque eu desafino, porque PTT, bico de sapato, boca de jacaré, canto de galinha, não sei o que lá, eu não canto bem. Essa irmã cantou. Tá justificado. Deus recebeu ou não? Pregou. Ah, pastor, eu não sei pregar, porque eu tenho que ter folha, eu não tenho que ter folha, tem que estar num dia bom, quarta-feira tem que ser quinta.
pregou. Se crer em Deus e fizer com o seu coração no coração de Deus, está justificado. Está justificado, varão. Está justificada, varoa. Porque você creu. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos dê fé. Que escancare a janela da graça no céu e chova graça na nossa vida. Amém?